está no quadro Metanoia Podcast. E hoje o nosso entrevistado é o nosso irmão Cauã Santos Ale, da Igreja Batista Metanoia, Barra do Tarraxil, aqui na Bahia. Então seja muito bem-vindo, Cauã. Deus continue te abençoando e que essa conversa venha abençoar muitas pessoas que estão nos ouvindo. Eu queria começar fazendo aqui uma cronologia do tempo que você está na igreja. Primeiro você começou na missão, depois você foi ali para Batista, Ágape, depois você foi ali para a comunidade Entre Nações, a SEM, e agora você está aqui na Batista Metanoia, ou seja, 4 diferentes igrejas na mesma cidade, Barra do Tarraxil. E eu queria que você falasse quem era o Cauã em cada um desses momentos, o que você aprendeu em cada um desses momentos e as pessoas que foram importantes para você em cada um desses momentos que Deus veio construindo aí algo dentro de você. Amém. Primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Estar aqui, é sempre bom estar aqui, através desse, estar abençoando outras pessoas, porque nós cremos que a partir daqui, o que nós iremos falar, muitas pessoas em nome de Jesus serão abençoadas. E respondendo a pergunta, como você disse, eu iniciei ali na Assembleia de Deus Missão, e quando eu comecei na missão, na verdade eu ia por causa que minha mãe ia, por causa que minha família ia para a igreja também. Tinha quantos anos mais ou menos aí você? Eu tinha acho que na média de 7 anos. 7 anos de idade. Só que 7 anos que, na verdade, eu comecei a ir frequentemente. Mas de quando mãe eu acho que entre 5 e 7 nessa base. Mas eu conto que estive na igreja a partir de 7 anos. Então, na missão, lá na Assembleia de Deus Missão, para mim foi como eu posso dizer, algo que eu não entendi o que era o Evangelho, digamos assim. Porque o que acontece? Pelo fato de eu ser muito criança, muito pequeno e muito jovem, muito novo, eu ia só por uma frequência. Ia só porque minha mãe, ela ia também, e aí eu tinha que ir junto com ela. E quando a gente chegava ali, me lembro que quando eu chegava no culto, a única coisa que eu fazia era sentar no culto, pegar no sono e dormir. Eu ia pro culto, deitava no banco e dormia. Eu ia pro culto, deitava no banco e dormia. E aí quando eu fui crescendo um pouquinho, começaram a me dar umas oportunidades para cantar, mas a sequência era basicamente essa. Em alguns momentos na escola bíblica eu ia, escutava algumas coisas, aprendia, mas nada que me fizesse crescer, nada que me fizesse evoluir. Então tudo era porque mãe ia e eu simplesmente gostava de ir para a igreja. Era um filho de crente, mas não tinha tido um encontro ainda com o Senhor. Exatamente, era isso aí. Era só ir por querer ir e pronto, não tinha um verdadeiro encontro com Deus. E aí, passado um tempo, eu fui crescendo e a frequência de culto ela foi diminuindo. Até porque, pelo fato de ser algo ali muito sequencial, algo muito programado, você vai abusando naquilo, porque você não vê sentido naquilo, você fica preso demais naquela rotina, naquele cotidiano. E aí você começa a ver o cristianismo, o evangelho como algo chato. Por quê? Porque a igreja impôs isso. A igreja impôs muitas regras, a igreja impôs que nós temos que ter frequência de culto e que os nossos filhos, por nós sermos crentes, têm que ir para a igreja também. E aí isso gera que dentro de nós um fardo, de que é exemplo para a gente nos dias de hoje, muitos filhos de crentes que vão crescendo, eles vão saindo da igreja, vão vendo a igreja como algo ruim. E foi isso que aconteceu comigo naquele tempo. Eu fui começando a observar e meio que não gostando mais. E aí a frequência de culto foi diminuindo, eu meio que deixando de lado e, na verdade, eu não era um verdadeiro crente, digamos assim, porque, como foi dito aqui, eu não tinha um encontro com Deus. E aí acontece que chega um momento que a Batista Ágape, ela abre, né? Funda a Igreja Batista Ágape aqui na Barra. E aí tinha acontecido algumas coisas lá dentro da igreja, eu não sei muito bem o que foi. E a minha mãe, minha irmã, minha família, eles
queriam sair de lá, já estavam querendo sair. E aí eles foram para Batista. E eu já não estava também indo para a Assembleia, e aí surgiu o convite. Eu me lembro que uma irmã me convidou. Na verdade, eu comecei indo frequentando. Comecei no culto, frequentando. E aí a irmã Vanusa, ela me convidou, falou com minha mãe e disse: pergunta a ele se ele não quer participar do grupo do jovem e tal, se ele não quer vir, não quer ficar aqui com a gente. E aí eu comecei a ir. E aí você tem quantos anos aí? Eu acho que uns 11 para 12 anos. Acho que nessa média. Acho que, para ser mais preciso, uns 12 anos, eu acho. Eu tinha por aí. E aí eu fui. E na Batista, Ágape, eu posso dizer que foi um dos melhores momentos da minha vida. Foi ali que eu comecei a engajar em algumas coisas, a me mover também em algumas coisas, porém sem muito entendimento, porque eu também ainda não conhecia o Evangelho. Porém foi ali que eu iniciei o ministério da pregação, foi ali que eu comecei a amar a obra de Deus. Então eu comecei a trabalhar, digamos assim, com amor. Eu começava a servir, eu fazia isso tudo para a glória de Deus, com amor, com desejo dentro do meu coração. E comecei a pregar também. Eu, se não me engano, a minha primeira ministração, uma pregação mesmo, eu acho que foi com 13 anos de idade. Foi quando eu comecei a pregar, que eu subi no altar e deixei uma ministração, uma pregação. E ali eu fazia tudo aquilo com amor, com desejo, estava a 1000 por hora e começou daí. Só que aí, dentro desse período, eu me lembro quando termina a Batista Ágape, até um pouco antes, começa, já no final ali da Batista, um período ruim na minha vida, de muito distúrbio, de muita, sabe, frieza, exatamente. Comecei a me esfriar, e aí esse momento foi um momento bastante ruim mesmo, que foi como se eu estivesse um desviado dentro da igreja. Era como se eu só dissesse que era crente, mas na verdade os meus frutos não conduziam como os frutos de um cara que é evangélico, que é cristão. Então eu estava ali agora só por estar. Eu acho que isso deve ser também, por ser jovem também, a mente fica muito bagunçada, e aí você começa a andar com outras pessoas que não são da igreja, outras pessoas ímpias, aí você começa a falar como elas, começa a andar como elas, começa a praticar como elas e acaba esfriando. E ali eu entrei numa frieza. Eu me lembro que teve um período bastante terrível que eu comecei em vícios, em pecados que destruíam a minha vida e que eu, como se eu não soubesse que fosse pecado, mas existia algo que me dizia que eu estava errando, que aquilo era prejudicial para a minha vida. E aí depois disso, abre-se ali a SEM, e na SEM foi eu posso dizer que foi um declínio, digamos assim, porque abre-se ali e aí eu entro e empolgado. E aí quando você entra na SEM, você já está vindo desse declínio. Exatamente. Já estou vindo de uma vida de pecado. E você não mostrava para os irmãos que você estava mal. Não. Eu tinha muito medo de mostrar isso. Eu acho que até porque de não ouvir a pregação do Evangelho, de não entender a minha fraqueza, quem eu sou, eu ficava com medo de mostrar o que eu estava fazendo e quem eu era. E na mente deles você era o mesmo Cauã. Exatamente. Porque aí quando eu entrei, eu comecei a aprender violão, comecei a tocar, voltei a pregar normalmente, comecei até a fazer algo que eu não fazia, que era cantar. Então era como se fosse, ele está bem de novo, está totalmente 100%. Só que ali eu sabia que eu não estava. Eu estava fazendo algo, era como se fosse para encobrir. Como se fosse, então eu preciso ficar bem, então é isso que vai me deixar bem. Só que não era exatamente isso. Porque eu não tive um encontro verdadeiro com o Evangelho ali naquele tempo, ali naquele momento. Porque era praticamente a mesma coisa. E na sua mente ficar bem era fazer as coisas que a igreja pedia para você fazer. Então se você estivesse fazendo coisas para Deus, você estava bem. Exatamente. Independentemente se você tivesse uma intimidade, um relacionamento com Deus. Então você se tornou basicamente um ativista. Exatamente. Religioso. Estava ali só para fazer algo para Deus e não para estar em Deus. E é de tanto que eu tive nesse tempo, e foi até recente, muita inconstância. Tipo, orava, deixava de orar,
tô bem, agora eu tô bem queimando, depois já não tô mais. Agora hoje o louvor foi tremendo, no outro dia já não é mais. Então teve muito essa inconstância aqui, indo e voltando, indo e voltando. E aí, é interessante que existe uma palavra, né, que diz, muitos são chamados e poucos escolhidos, né? E quando a gente agarra o chamado de Deus, a gente entende que é um escolhido, Deus, ele fala com a gente. É como se Deus ele nos incomodasse no nosso interior, no nosso coração. Chegou um tempo que eu comecei realmente a ficar incomodado. Foi como se Deus me despertasse. Eu acho que foi ali que eu ouvi o Evangelho. Eu ainda estava na SEM, eu me lembro que quando foi que a gente fez, você fez um curso para pregadores de como pregar o Evangelho. E ali quando eu escutei aquela palavra, para mim foi uma palavra maravilhosa, porque eu nunca tinha escutado algo igual àquilo. Para mim era uma palavra totalmente diferente de todas que eu ouvi. Eu fiquei, sabe, tipo, meu Deus, como é que isso aqui está aqui e eu não sabia que isso estava aqui? Como é que existe uma palavra tão poderosa a esse ponto? Como é que posso eu, nas minhas ministrações, pregar algo que é tão transformador e tão poderoso? E a partir dali eu ouvi o Evangelho. E foi como se Deus destravasse algo em mim. E aí a minha mente foi começando a se abrir, eu fui começando a ver algumas coisas, fui começando a ver onde eu estava e para onde eu estava indo, que era como se eu estivesse tendo um downgrade, né? Diminuindo cada vez mais os degraus, como se eu fosse indo de mal a pior, sempre sem estudo, sem a palavra, sem aprender, sem conhecimento algum. E a partir daquilo eu comecei a ver algumas coisas. Eu comecei a ver o que estava sendo prejudicial para a minha vida. Eu comecei a ver que eu não estava em um lugar no qual eu verdadeiramente estava em Deus. Eu comecei a ver que o que estava sendo pregado não era o evangelho verdadeiro de Deus. Então aquilo me incomodou. Então eu comecei a ir para o culto com um incômodo no meu coração. De que eu precisava mudar e de que o lugar que eu estava era um lugar que não ajudava tanto em minha vida. Era um lugar que o evangelho não estava sendo o centro. E a partir daí aconteceram várias coisas e Deus veio ministrando o seu evangelho no meu coração, veio ministrando essa palavra através de muitas pessoas, inclusive da sua vida. E aí a gente começa, eu acabei saindo da SEM, e aí a gente vem para a Batista Metanoia, que é onde eu estou agora. Só que antes da gente começar, da gente entrar, a gente já vinha batendo bastante nessa tecla do evangelho, dessa palavra que é bastante importante. Então, eu posso dizer que até antes de se iniciar esse trabalho, um pouquinho antes, quando a gente vinha andando junto, vinha lendo, vinha conhecendo, acho que a partir dali foi destravando algo na minha vida. Eu comecei a conhecer o Evangelho. E a partir daqui, eu entendo que o Evangelho está se tornando cada vez mais real em mim. Está me transformando dia após dia. E é essa a trajetória que eu tenho, né, de mudança de igreja, né? Que eu entendi que as igrejas, elas não pregaram exatamente o Evangelho. Elas tiraram o Evangelho de centro. E o que eu digo para os pastores, para as igrejas, inclusive os irmãos, é que vivam o Evangelho, pregam o Evangelho, conheçam o Evangelho. Em nome de Jesus. E teve um dia que a gente conversava, você falou que esse conhecimento do Evangelho revelou um pouco do seu legalismo. Então você era um legalista, só que você não entendia que era um legalista, mas quando você teve esse conhecimento do Evangelho, a luz do Evangelho brilhou na sua escuridão e revelou esse legalismo. Como foi isso para você, esse choque? Foi um negócio bastante incrível, porque como nós falamos aqui da minha trajetória, e se a gente prestar bem atenção no que eu disse, verdadeiramente eu era um legalista. Só que agora eu vou aprofundar mais um pouco, falar mais um pouco como isso funcionava, mas no que eu basicamente disse era o quê? Que eu ia para a igreja e pronto. Era como se eu fosse obrigado a ir para a igreja e existia aquele negócio que eu esqueci de dizer que, inclusive, era falado muito pelos pastores, de que a gente precisava ir para a igreja para ser salvo, a gente tinha que ter uma constância no culto
Tanto que tinha um louvor que dizia bem assim: quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Que era um louvor, uma música cantada no culto dominical, na escola bíblica. Que ele queria dizer exatamente o seguinte: de que nós, todos os membros da igreja, tínhamos a obrigação de ir para a escola bíblica. E quem não fosse estava pecando contra Deus. E aí, essa é uma parte do meu legalismo. Que eu tinha que ir para a igreja. Que eu tinha que estar ali fazendo as coisas para Deus. E outra parte era que eu era muito um cara que não aceitava nada. Tipo, eu tinha que estar totalmente certinho. Então, se alguém falasse alguma coisa que eu achasse que era errado, eu saía de perto, eu não queria estar perto. Então, eu era um cara que era muito bruto com as pessoas, eu era um cara realmente que não queria nem nada que na minha mente fosse pecado. Então, um exemplo, escutar uma música que hoje em dia chamam de música secular. Então, na minha mente, eu não podia escutar nenhum tipo de música, a não ser uma música evangélica, uma música cristã. Na minha mente, eu tinha que ir todos os cultos. E se eu faltasse um culto, eu estava indo contra Deus e pegando contra Deus. Na minha mente, eu tinha que estar todos os dias orando. Que quando a gente passava um dia sem orar, era um negócio terrível na mente. Era uma culpa, uma culpa terrível dentro da gente. Ficava se culpando, se condenando. Eu deixei de orar, eu deixei de ler a Bíblia. E fora a santidade extrema, que era manter uma santidade, absurda, que ninguém podia fazer nada, que tinha que, para pregar, tinha que sempre ir com a roupa certa de pregar, para ir para a igreja, tinha que ir com a roupa certa de ir para a igreja, para andar na rua. Então, todas essas coisas eram um legalismo que tinha em mim. E eu pensava que eu estava indo no caminho certo, que eu estava sendo uma pessoa certa. Por quê? Porque eu estava agradando a Deus, indo pro culto, tal. Só que era uma gangorrinha. Porque quando eu falhava nisso, era mil condenações na minha mente. E um ponto que eu quero falar aqui também, que veio na minha mente agora, que eu analisando aqui prestei atenção, é que em um período pequeno, eu acabei aqui entrando também na libertinagem. Foi nesse período que eu disse que houve um declínio, porque ali eu comecei a fazer as coisas deliberadamente, achando que eu era um cristão. E fazendo coisas que não eram coisas de um cristão. E quando o evangelho ele chega, a minha mente se abre para isso. Porque eu vejo, meu Deus, não era necessário tudo isso. Meu Deus, não era necessário eu fazer esse tanto de coisa para o Senhor para que eu fosse salvo, para que o Senhor me alcançasse, para a salvação do Senhor na minha vida. Não é necessário eu praticar esse tanto de coisa. E ao mesmo tempo, o outro lado da libertinagem que eu olhei e disse, meu Deus, eu estava também indo contra o Senhor porque eu vivia de uma forma como se o Senhor não existisse e eu pensava que estava tudo bem. Então foi um choque de realidade e para mim foi algo libertador. Porque eu entendi, foi algo fascinante para a minha vida. Porque eu entendi que eu só precisava crer e me arrepender dos meus pecados. Então é algo incrível, você fica de boca aberta, você fica realmente maravilhado. Porque você... É imposto dentro de você várias regras, várias coisas para que você seja salvo, só que quando você entende que a salvação não é isso, você se sente libertado disso. Você se sente bastante alegre com isso. A salvação ela não é uma recompensa, né? Exatamente. Obras, mas é um presente. É um presente de Deus nos salva gratuitamente, é de graça, somente pela fé em Jesus Cristo. E isso destrona o legalismo, que diz que você tem que crer em Cristo e fazer uma série de coisas, seguir uma série de regras. Mas esse mesmo evangelho destrona a libertinagem. E diz, eu sou salvo pela graça, eu posso viver minha vida de todo jeito. Não, porque o Deus que elegeu, ele elegeu para a santidade. Exatamente. O Deus que me salva de graça, ele me manda carregar uma cruz e seguir ele. Então, ser salvo é de graça, mas seguir a Jesus vai me custar tudo. Eu tenho que me parecer com ele, eu tenho que imitar a ele. Mas não é algo da minha carne, é algo produzido pelo Espírito que agora habita dentro de mim. E você falou nessa virada de chave do Evangelho, eu queria que você fizesse até algumas indicações, o pessoal está nos ouvindo, de pregações que você possa ter ouvido no YouTube, de algum livro que você leu que você disse, aquilo ali virou a minha vida, expandiu o entendimento do que é o Evangelho. Amém.
Acho que tem várias, inclusive ainda tem muitas que eu não escutei, mas uma bastante que tocou muito na minha vida é uma de Leandro Vieira. Ele mostra, se eu não me engano, o que é o Evangelho de Leandro Vieira. A gente pesquisando no YouTube vai achar uma mensagem realmente profunda e que me deixou realmente maravilhado com a mensagem de Cristo. Que ali ele mostra também o servir a Cristo. O que é o servir a Cristo? E mostra quem nós somos. Que ele diz ali, mãos para trás, porque nós não temos nada para oferecer a ele. Cabeça baixa, porque nós não somos nada diante dele. E outra mensagem também que também foi uma mensagem extraordinária, que eu também recomendo a todos que estiverem nos ouvindo, o Evangelho para Evangélicos, de Ângelo Basso. Foi uma mensagem que eu acho que todos que a gente sabe que escutou essa mensagem foi tocado, foi impactado por essa mensagem, porque realmente é uma mensagem que, sabe, tocou nas nossas vidas. Uma mensagem que a gente nunca tinha escutado antes. Essa mensagem, eu me lembro que eu assisti ela de madrugada e eu caí de joelhos. Eu disse, Deus, foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho claramente nos meus 13 anos de caminhada. E ali mudou a minha vida. Essa é uma mensagem que você não pode ir para a eternidade sem assistir essa mensagem. Tem que assistir essa aí. E algum livro? Você lê algum livro que também virou uma chave? Mas livro, recomendo um, só que esse livro é como todos os livros, né? Que a gente sempre tem alguma coisa que a gente não concorda ali, e aí a gente é só ler com atenção, algumas coisinhas bestinhas que tem ali, a gente saber aplicar, que é Kryptonita, de João Bevere. Para mim foi um livro que, inclusive esse livro tem uma história muito interessante. Eu me lembro que eu estava um dia pesquisando sobre esse livro, eu vi no YouTube, e aí era Douglas Gonçalves. Ele recomendava, se eu não me engano, 5 ou 7 livros que mudou a vida dele, um negócio assim. Inclusive tem um vídeo no YouTube, e aí ele fala desse vídeo da Kryptonita, que, como eu falei aqui, entre a transição de uma igreja a outra, lá da Batista para sempre, estava vivendo naquele período bastante conturbado. E ali, quando Douglas Gonçalves ele estava explicando o que era aquele livro, que o livro ele vai tocar no pecado, na raiz do pecado e como deixar. E aí eu disse, cara, eu preciso desse livro. Só que eu estava sem nenhum centavo. E eu me lembro que eu pedi a Deus, eu disse, Deus, eu sinto que esse livro vai ser bastante importante na minha vida. Inclusive eu estou com planos de reler, que a releitura é importante. Eu disse, Deus, eu preciso desse livro. Eu disse, Deus, me dá um jeito de eu conseguir esse livro, de eu ter esse livro. Eu me lembro que no outro dia, se eu não estiver enganado, você mandou uma mensagem para mim e você disse que ia me presentear com o livro para escolher. E naquele momento, cara, eu fiquei bastante feliz. Sabe? Foi como se Deus estivesse falando comigo ali e disse, vai lá e compra. Fiquei, sabe, alegre, feliz. Eu me lembro que eu fui correr e contei a cara, olha, cara, o que aconteceu? E aí eu comprei esse livro e eu recomendo a todos esse livro, que para mim é um livro bastante importante. Ele vai tocar nessa raiz do pecado. E quando a gente lê com os devidos cuidados e aplica aquela mensagem na nossa vida, a gente consegue ir pouco a pouco vencendo e lutando contra o pecado. E outro livro também que eu quero recomendar, vou recomendar 2, que é Simplesmente Boas Novas, um livro também extraordinário, e O Enredo da Salvação. Aquele livro, O Enredo da Salvação, ele abriu também a minha mente para uma visão que eu não tinha em relação à Bíblia. Quando eu comecei a ler passo a passo, eu vi a profundidade da palavra de Deus. É de tanto que hoje, quando eu vou estudar a Bíblia, eu consigo até mergulhar um pouco mais, e tudo por causa desse livro, que ele vai mostrar ali o centro, vai destrinchar a Bíblia, é um livro incrível. Esses são os livros que eu recomendo. E a respeito do relacionamento, nós vemos hoje muitos jovens. É difícil ser jovem, né? Na igreja e principalmente no ambiente legalista. E assim, a gente vê muitos relacionamentos de jovens terminando prematuramente,
E cada relacionamento que termina causa feridas emocionais, porque houve ali um lado emocional envolvido, né? E você já tem aí praticamente 4 anos, né? 4 anos de relacionamento na igreja. E como foi assim esse relacionamento, como tem sido? Porque qual é a chave de ser tão duradouro? E a gente sabe que tem envolvido amor, tem envolvido uma série de coisas. Eu queria que você falasse. E como foi aí esse encontro também? Como foi que você começou esse namoro? O encontro foi emocionante. Como eu posso dizer, né? Diga pro pessoal aí o nome da menina. Diga o nome da menina. Cara, né? Minha namorada, minha amada, digamos assim, né? E parece que é sempre o homem que se apaixona primeiro, né? Já tava, como diz a história, arriado os 4 pneus, né? E tava apaixonado, né? E eu não sei como, mas eu comecei a conversar com ela, mas sim, normalmente, digamos, conversa de amigo, como você fala com outra pessoa, oi, tudo. Não sei como isso aconteceu, mas quando isso aconteceu eu já tinha um sentimento. E no decorrer disso o sentimento foi aumentando. E chegou um momento que eu disse, rapaz, não dá mais para segurar, eu preciso falar. E eu me lembro que eu orava todo dia. Eu dizia, oh meu Deus, ou o Senhor me faz namorar com essa menina, ou então me faz esquecer. Eu digo um ou outro. Ou me faz esquecer de vez, ou arruma um jeito para que, se realmente é do Senhor, né? E eu me lembro que eu estava na casa de um colega e conversando com ela, eu usei a estratégia de gênio. Eu tava com medo de levar ou não. É o medo que todo mundo tem. Aí, né, você chegar pra uma pessoa e levar ou não. E aí eu cheguei e eu falei pra ela, rapaz, eu vou ver aqui o que é que dá. Não vou dizer, mas vou dar uns indícios aqui de que eu tô sentindo. Eu cheguei e disse, ei cara, tô gostando de uma menina e o que é que eu faço? Ela disse, rapaz, eu não sei não. Isso aí pra mim foi, agora foi tudo por água abaixo. Agora deu ruim. Beleza. E aí, isso foi em um dia. Quando foi no outro dia, eu fui pra casa do colega. Eu tava conversando com ela, eu falei a ele que tinha acontecido. Ele só me insistiu, não, você tem que falar logo. Rapaz, não vou falar não, porque ela não disse nada. E aí ela mandou uma mensagem que pra mim ali foi... Ela revelou tudo. Eu queria saber se ela realmente estava gostando de mim, que eu não ia falar e levar o fora. E aí ela lembrou do assunto do dia passado e disse, rapaz, tu lembra da pergunta que tu fez ontem? Eu disse, olha, já tem alguma coisa. E aí ela disse, bom, você faz o seguinte, você diz à pessoa que está gostando dela, seja lá quem é a pessoa, e aí vocês oram e vê se é de Deus. Eu disse, amém. E aí ficou dentro de mim um negócio que, pô, ela já se interessou. E aí depois disso ela mandou outra pergunta, ela disse, sim, mas quem é essa pessoa? E aí eu me lembro que eu usei outra estratégia ainda maior. Eu tinha umas amizades também, eu peguei uma foto de outra menina e mandei. Só que não era respondendo a pergunta, a minha intenção não era responder a pergunta. Que essa menina, que inclusive era da Batista de Petrolina, ela tinha mandado uma mensagem, eu respondia, não estava sabendo exatamente como era e eu usei a estratégia. Eu digo, eu vou mandar para ela, vou perguntar quem é, e se eu ver que ela tem algum tipo de ciúme, aí eu digo que eu estou gostando dela. E aí ela foi e demonstrou todo tipo de ciúme do mundo. Eu disse, é isso aí, agora é a hora. E aí foi aí que eu falei, eu disse, realmente estou gostando de você. Rapaz, foi um momento bastante tenso. E aí ela também confessou e a partir daí a gente começou a namorar. Na verdade a gente não começou a namorar daí. Na verdade a gente, porque na igreja tinha um tempo, né? Só podia namorar com tantos anos. A gente estava meio que esperando esse tempo. E também esperando a idade também, a gente entendeu que também nós éramos novos demais. Só que nós começamos também a namorar novos, só que o desejo ali de você estar com a pessoa, você poder andar de mão dada, de você poder dizer que
ela tem uma namorada, isso, quando você está com contato, conversando, isso parece que vai aumentando o sentimento. E aí, depois de um tempo, acho que um ano e alguns meses, fui pedir ali namoro aos pais. E a gente tá aí até 4, vai fazer 5 anos já, no final do ano. E durante esses 4 anos, a gente vê o que é um relacionamento. E a gente pode aplicar isso com o nosso relacionamento com Deus. Porque um relacionamento, ele tem várias fases. Tem fases que você briga, que você fica mal. Tem fases, principalmente no início, de imaturidade. Você acaba falhando, que você acaba ali também falando que, sabe, uma palavra que magoa. E por aí vai. E aí, nesse tempo que você vai ganhando maturidade, você vai aprendendo. E eu acho que o que sustenta tudo é o amor. Inclusive com o nosso relacionamento com Deus. O que vai nos sustentar com Deus é o nosso amor por Ele. Então, a gente não pode colocar um relacionamento e querer forçar. Ele precisa ter o amor. Então, foram bastante coisas aprendidas e hoje a gente está aí e inclusive eu estou com algumas ideias na cabeça, alguns planos e vou conversar com ela para a gente colocar em ação. A gente também viveu esse tempo de, digamos, inconstância. Eu lembro que a gente fazia planos de leitura, plano de oração, e a gente ia e parava, e por aí vai, né? Mas eu posso dizer que tudo o que sustenta é o amor. E principalmente no início, agora a gente, de um meio para cá, que a gente, como eu disse, que teve esses momentos de devocionais, de leitura bíblica, plano de leitura bíblica, mas no início a palavra de Deus era um pouco deixada de lado. Então, eu acho que para um relacionamento cristão, a palavra de Deus tem que estar no centro. E a gente tem que viver e entender o que é isso. E colocar Deus em primeiro lugar. E a base é o amor. Amém. Nós estamos chegando no final. Eu queria que você deixasse uma palavra para os jovens cristãos que estão na igreja e talvez não conheçam o Evangelho, assim como você passou muito tempo e não conhecia, assim como eu também passei muitos anos e não conhecia, e essa mensagem mudou a minha vida. E para aqueles jovens que são os filhos mais novos da parábola, né? Querem viver uma vida como se Deus não existisse, como se o amanhã não fosse chegar. Queria que você deixasse uma palavra para esses dois grupos de pessoas. Primeiro, pro filho mais novo, eu acho que, antes de tudo aqui, tudo é um encontro com Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus, tudo muda. A partir do encontro com Deus, as coisas começam a ficar diferentes. Mas para essas pessoas que são os filhos mais novos, que vivem de forma, sabe, de libertinagem, como a gente chama hoje em dia, eu entendo que por trás disso existe algo, né? Alguns distúrbios, alguns traumas que fizeram essas pessoas ir para viver essa vida desordenada. Primeiro que eu quero dizer é que Deus é o nosso conforto. Somente em Cristo nós achamos o conforto, achamos a vida eterna, a vida plena. E segundo é que o fato de a gente entender que nós somos filhos e de que nós somos salvos não quer dizer que nós vamos viver uma vida do jeito que a gente quer. Então, o que eu aconselho para esses jovens é que, mesmo sem força, mesmo sem ter força, mesmo sem ter alguém para ajudar, se acheguem a Deus. E se não tiverem força de ir até Deus, estejam procurando alguém próximo, alguém que você confie, e esteja pedindo força. Mas eu quero dizer para você que procure, entenda que essa não é a vida que Deus planejou para você. Ele quer que você viva de uma forma que o agrade, em santidade. Então, o que eu falo para você é que esteja aos pés do Senhor e deixe com que Ele lhe transforme. E em nome de Jesus, abandone e se arrependa do pecado. E para aquele que está na igreja, os jovens de hoje em dia que estão na igreja e vivem nessa rotina de que tem que estar sempre no culto e que tem que crescer e que tem que evoluir, o que eu digo é o que eu tenho aprendido nos últimos dias, que é uma mensagem que, graças a Deus, tem se tornado cada vez mais real em mim, que
vem pouco a pouco entrando no meu coração, que é: esqueça que você precisa fazer algo, que você precisa se tornar um grande pregador, que você tem que chegar a algum lugar. É claro que isso não quer dizer que você vai parar de ler, vai parar de estudar, mas o que eu quero dizer é que lendo, orando muito, lendo muito, estudando muito, que o seu desejo seja apenas em estar e conhecer a Deus. Que não haja pressa em um crescimento, que não haja essa prisão de que você precisa fazer algo, mas que você venha entender que Deus lhe chamou para se relacionar com Ele, que você venha estar em Deus. É uma palavra que eu ouvi no Instagram, que Bibotalco diz, ele disse, o cara faz a pergunta: como é que eu faço para fluir? E ele diz o seguinte: apenas esteja em Deus. Então, que você possa estar livre desse legalismo, que você possa estar livre dessa rotina que tem lhe prendido, e que o seu coração esteja em Deus, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida. E algo que eu tenho entendido é que o Evangelho, ele não é apenas uma palavra que você escuta uma vez, ele precisa ser batido sempre, sempre, sempre na sua vida durante o tempo. Porque durante esse todo o tempo que eu escutei, que eu ouvi, eu percebo que a cada tempo vem me transformando, a cada dia vem mudando alguma mentalidade, alguns pensamentos. Então é que se lance em Deus, que não apenas presumam que sabem o Evangelho, mas busquem o que é o Evangelho. Não presumam eu sei o Evangelho e está tudo bem, não. Porque a gente acaba aqui com o tempo esquecendo, mas que nós venhamos estar todos os dias mergulhando nessa palavra. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista de hoje. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Cauã. Que ele possa prosperar no entendimento do Evangelho, criar raiz desse entendimento e ser usado para abençoar outras vidas. Se você é jovem que está na igreja, não seja afoito em querer mostrar algo, em querer fazer algo. Primeiro, querer estar com Deus. Não faça a obra de Deus sem estar com Deus. Isso é um grande engano. Você só vai querer levar uma imagem que não é sua. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: ele faz muita coisa na igreja, mas Deus vai olhar para você e vai dizer: eu não conheço. Então, queira estar com Deus. O seu chamado principal é se relacionar com Deus, entendendo que Ele é o seu maior tesouro. E quando você estiver com Deus, no momento certo, Ele vai atirar você como um arqueiro atira uma flecha e você vai acertar o propósito. Você vai começar a produzir para a glória de Deus. Mas primeiro, esteja com Deus, se deleite em Deus. A mensagem que Deus tem tocado muito no meu coração esses dias é que Asaf disse ali no Salmo: não há nada no céu e nem na terra que eu deseje mais do que a Deus. Então, quando nós vivemos essa palavra, quando Deus for o nosso maior tesouro, nosso maior desejo, nosso maior deleite, nós seremos completos e Deus vai fazer a obra. Então, Cauã, muito obrigado, Deus abençoe. E até a próxima, nos próximos quadros aí. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse link aí com todos.